Galera do oitavo ano, tudo bem? Professor Pascoal, novamente nós estamos aqui para mais uma nossa videoaula. Hoje nós vamos estar falando com vocês sobre monômios e polinômios, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre isso. Vocês vão ver que é muito bacana, muito legal, é um tópico da matemática bastante interessante, tá? Porque aqui a gente começa a ver essas expressões algébricas, agora a gente vai estar colocando letras, nós vamos encontrar letras junto com números. Essa é uma parte muito bacana. Então vamos lá, eu vou começar a falar para vocês hoje, essa nossa primeira aula, eu vou falar para vocês sobre monômios, tá? Eu falo que monômios são expressões algébricas. E os monômios, eles são divididos em duas partes. Quais sejam? Nós vamos ter uma parte numérica, que nós vamos chamar de coeficiente, e nós vamos ter uma parte variável ou produto, que vão ser as letras. Inclusive as que tenham potência. Vamos dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar para vocês o que seria isso. Então vamos lá, olha que bacana. Eu posso falar assim, ó, 2x. Observem, parte numérica, a parte das letras, a variável. Por que produto? Porque ó, o 2 está multiplicando o x aqui. Ó. Tá vendo que bacana? Eu posso falar para vocês também assim, ó, 3x y ao quadrado. Olha lá, eu tenho a parte numérica e tenho a parte das letras. Então, os produtos estão aqui, ó. 3 que multiplica o x que multiplica o y ao quadrado. Olha que bacana. Tá bom? Então, quando a gente fala de monômios, nós vamos começar a entender que ele é dividido por duas partes, tá? Eu tenho uma parte numérica e tenho uma parte das letras que nós chamamos de variáveis. Vamos mais para frente que a gente vai começar a entender isso bacana. Ah, outra coisa, quando nós falamos de monômio, nós falamos da parte numérica e da parte de coeficiente das variáveis, tá? Observem que eu estou falando aqui para vocês, ó. Inclusive as potências caso existam. Então, ó, é esse caso aqui, ó. Existe uma potência. Mas quando eu falo de potência e falo em monômio, eu falo de grau de um monômio. Então, observem, olha que bacana. O grau do monômio se dá através da soma entre os expoentes da parte literal. Isso quer dizer, pessoal, que o grau, ele tem que, eu vou somar o que eu tenho. Então, se eu falo assim para vocês, olha, eu vou explicar, vou dar um exemplo. Ó. Se eu coloco assim para vocês, 3x y ao quadrado, tá? Z ao cubo. Observem, pessoal, quando eu não tenho nada em cima da letra, ah, professor, mas não tem nenhum valor em cima da letra. Opa, tem sim. Tem sempre um umzinho aqui, ele vale 1. Então, quando eu falo de grau do monômio, eu vou fazer a soma dos expoentes da parte literal. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 mais 2 mais 3. Nós vamos dizer que o grau deste monômio vale quanto? 3, 2, 5 e 1. Esse monômio vale 6. O grau dele vale 6. Eu posso fazer assim para vocês também, ó. 2, tá? X ao cubo, y ao quadrado, z à quarta. Então, qual é o grau deste monômio? Então tá, vamos lá falar qual é o grau deste monômio. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar os expoentes. Ó, 3 mais 2 mais 4. Isso significa que o grau desse monômio é 9. Agora, vocês percebam que sempre que eu for falar isso, é quando eu falo de monômio, tá? Aqui. Isso é quando eu falo de monômio. Eu estou falando do grau de um monômio, tá bom? Depois eu vou falar do polinômio. Eu ia colocar ali, mas acabei não colocando, porque a gente vai fazer uma aula só sobre os polinômios. Deu para entender? Viu que legal, que bacana? Tá? Então, nós estamos falando do grau de um monômio. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a soma, tá? A soma entre quem? Entre os expoentes.
só da parte literal, que é o que vai acontecer, a parte literal. Vamos continuar para vocês entenderem. Ah lá, operação com monômios. Agora, pessoal, para mim falar de soma, subtração, multiplicação, divisão de um monômio, eu tenho que primeiro entender o que são termos semelhantes. Então, não adianta eu começar aqui para vocês e falar, pessoal, vamos lá, vamos falar de operação, eu coloco um exemplo, tal. Pode dar alguma coisa errada e vai dar errado. Por quê? Porque primeiro eu preciso entender o que é termo semelhante, o que é igual. Então, dessa forma, dizemos que termo semelhante é quando a parte literal são iguais. Então, ó, se eu falar assim para vocês, 3A, vamos lá, 6A, vou colocar uma listinha de valores aqui para vocês. Ó. 6AB, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 9A ao quadrado, tá vendo? Vou colocar 5AY. Aqui é uma coluninha. Então, vamos lá. E aí eu vou colocar do outro lado, ó, 10A ao quadrado. Eu vou colocar aqui 9AB. Eu vou colocar menos, tá? 12AY. Eu vou colocar aqui, ó, 20A. Observem que eu só posso trabalhar com eles aqui, nesse caso, principalmente soma e subtração, que é o nosso maior problema agora, é a soma e subtração. Então vejam, ó, eu só posso juntar, ó, 20A com quem? Com 3A. Tá vendo? Eu só posso juntar 10A ao quadrado com quem? Com 9A ao quadrado. Olha que legal. Então, para que eu possa falar primeiro, de falar das operações, soma, subtração, que é o nosso primeiro caso, tá? Eu preciso entender o que são termos semelhantes, porque na soma e na subtração, eu preciso dos termos semelhantes, tá bom? Vocês vão perceber, nós vamos dar uma sequência e aí nós vamos colocar alguns exemplos. Então, olha, pessoal, eu vou falar primeiro da soma e da subtração. Olha que legal. Então, quando eu falo da soma e da subtração, se eu falar assim para vocês, ó, 10y a terceira, tá? Mais 2x a segunda, menos 6x a segunda, menos 6y a terceira. Observem, pessoal, olha que legal. Eu falei para vocês que na soma e na subtração, né, ou adição e subtração, como preferirem, eu só posso executar essa operação no momento em que os termos são semelhantes. Então, olha, termos semelhantes aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso pegar aqui, ó, 10y a terceira menos 6y a terceira, e aí eu tenho aqui, ó, os outros dois termos semelhantes. Os termos semelhantes são as partes literais, ó, mais 2x a segunda menos 6x a segunda. Olha que legal agora, então, pessoal. Bom, vamos resolver aqui, ó. Eu tenho mais 10. Estou pagando 6. Quanto ainda sobrou para nós aqui? Lembra daquelas continhas que a gente aprendia lá no 7º ano? Né? Então, olha, pessoal, eu devo tanto, estou pagando X, devo Y, o que acontece? Regras decinais. Então, ó, mais 10 menos 6, eu tenho mais 4, Y a terceira. Agora aqui, ó, observem, pessoal, sinais diferentes. Quem é o maior sinal? Quem é o maior número? 6, então ele é negativo. Menos 6 mais 2 significa que eu ainda estou devendo menos 4, que? X ao quadrado. Entenderam? Então, quando você fala de adição e subtração, uma coisa que vocês têm que fazer, eu preciso saber primeiro quem são os termos semelhantes. Eu não posso falar assim para vocês, ó, resolva 10y ao cubo mais 2y ao quadrado. Ah, mas professor, não são iguais? Sim.
que são iguais? As letras? Sim, mas os expoentes são diferentes. Então, essa variável não pode acontecer. Então, ó, voltando lá atrás, ó, o que eu falei para vocês? Para iniciar uma operação, devemos primeiro entender o que é termos semelhantes. Termos semelhantes é quando as partes literais são iguais, inclusive os expoentes. Então, nesse caso aqui, eu não vou poder resolver. Então, esse caso aqui, ó, ele não vai ser possível resolver. Por quê? A parte literal é igual, mas os expoentes são diferentes. Agora, se eu falasse assim para vocês, ó, 10y à terceira mais 2y à terceira, aqui eu posso dizer que eu tenho 12y à terceira, porque eu estou somando a parte numérica e conservando a parte literal, que são iguais, ó. Tá vendo? Inclusive nos expoentes. Tá vendo que bacana? Vamos dar sequência? Vamos lá. Agora nós vamos falar da multiplicação e divisão de monômios. Pô, isso aqui é muito bacana. Só que agora nós vamos entrar naquela regra que nós já falamos para vocês do ano passado. No começo desse ano nós falamos também a regra dos expoentes, das bases. Então, ó, bases iguais. Então nós podemos dizer o seguinte, ó, que bases iguais. O que você faz? Conserva. Ah, mas como que é isso, professor? Vamos lá, vamos entender isso. Vamos fazer a multiplicação, vocês vão entender. Olha, se eu falo assim para vocês, 4x ao quadrado vezes 5x ao cubo. Aí vocês vão falar, mas Pascoal, as letras são iguais, mas os expoentes são diferentes. Sim, as letras são iguais, expoentes diferentes. Porém, nós estamos falando quem? De uma multiplicação. Eu estou falando de uma multiplicação. Então, o que eu faço? Parte numérica, 4 vezes 5. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Ó. As bases não são iguais, que é o x? Sim. Lembra que eu falo? Ó, bases iguais, conserva. Então, eu tenho conserva o x e na multiplicação eu somo os expoentes. Isso significa que eu tenho o que aqui? 20x à quinta. Viu que legal? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um produto e estamos conservando a base. Então, isso aqui é um produto. Ó. Isso aqui é um produto. Ó. Ele tem um produto acontecendo aqui. Ó. Um produto. Bom? Vamos pegar um outro exemplo. Olha, se eu falo assim para vocês, 5b ao quadrado vezes, ó, um produto, vezes 2. Nesse caso, eu estou multiplicando um monômio aqui, né? A gente tem, e eu tenho um coeficiente, tá? Eu só tenho o coeficiente aqui, eu só tenho a parte numérica. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a numérica com a literal e aqui só a numérica. Sem problema, eu vou pegar lá 5 vezes 2. Quem é o meu produto? B ao quadrado. Então, 5 vezes 2, 10 b ao quadrado. Multipliquei pelo produto. Tá vendo? Agora vamos lá, eu vou pegar um outro exemplo. 3ab ao quadrado, tá? Vezes 6a. Então aqui eu vou mudar, vamos colocar 3b. Olha lá, pessoal. Olha que bacana. Vamos pegar a parte numérica. 3 vezes 6. Agora vamos pegar a parte literal, mas nós vamos juntar o que é base igual. Então eu tenho, ó, A. Quem que é que eu tenho? Ó, não tem nada, vale quanto? 1. Então eu tenho 1. Do outro lado eu tenho mais 3. E aí eu tenho quem? Tenho o B. O B eu tenho 2. E desse outro lado aqui, quando não tem nada, vale 1. Mais 1. Vamos resolver? 3 vezes 6, 18. A. Somou os expoentes porque é a multiplicação. 1 mais 3, 4. B, 2 mais 1, 3. Então, o resultado desta multiplicação é 18 a quarta, B a terceira. Viu que legal?
Aquilo que vocês têm que saber, foi o que eu falei para vocês. Olha, quando a gente fala de monômio, quando nós vamos começar a falar de monômio, a primeira coisa que eu tenho que entender de monômio é que ele é dividido em duas partes. Quais sejam essas partes? A parte numérica e a parte literal. Quando eu faço a operação de monômio, nas operações de monômio, que é as regras, os sinais, né? Eu vou falar de soma e subtração. Opa, eu só posso somar e só posso subtrair quando a parte literal e seus expoentes são iguais. Ó, vamos voltar lá atrás? Olha lá, ó, aqui, ó, opa, aqui. Tá vendo? Aqui. Olha que bacana. Quando eu falo de adição e subtração, veja bem, eu não posso resolver isso aqui, ó. Primeiro, partes literais são diferentes, expoentes diferentes. Então, o que eu fiz? Eu juntei as partes que são iguais, a parte literal, ó, y, y, 3, 3. X, x, 2, 2. Então, no caso da adição e da subtração, eu preciso que a parte literal e os expoentes sejam iguais, para a gente poder conservar a parte literal com o seu expoente. Já no caso da multiplicação, não. No caso da multiplicação é aquilo, eu tenho que conservar as bases iguais, eu vou conservar as bases, ponto. Aí eu vou pegar lá, ó, não me importa, a base é igual, o que é interessante agora na multiplicação é base, ó, base, base. Tá vendo? Ó? Base. O que nós fazemos? Conservamos a base e somamos o expoente. Então, se um é 2, o outro é 3, 2 mais 3. E eu vou multiplicar o produto. Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar pelo 5. Então, 4 vezes 5, 20. 2 mais 3. Então, ó, 2, né? Aqui, ó, 2 mais 3. Isso significa que eu tenho 5. Então, é 20x elevado a potência 5. Tá vendo? E isso para as demais variáveis que vão acontecer. Tá bom? Viu que bacana? Nada de difícil. Sempre tudo muito simples, muito fácil. Pessoal, é uma questão agora de prestar atenção, tá? E a nossa atenção bastante quando você vai falando de monômios é quem são as variáveis, tá bom? Quem são as letras, que tipo de operação eu estou fazendo, se é uma soma ou se é uma subtração, tá bom? Se é uma soma e subtração, eu tenho que observar as bases, tá ok? E observar os expoentes, isso na soma e na subtração. Agora, no caso da multiplicação, o que importa para mim são as bases serem iguais, isso é o mais importante. Os expoentes, no caso da multiplicação, nós vamos estar somando. Certo, galera? Vamos passar, vamos adiante? Vamos lá falar da divisão? Então vamos lá, vamos falar agora da divisão. A divisão, pessoal, ele é o mesmo processo da multiplicação. Só que agora na divisão, você subtrai os expoentes. Então agora vai ser diferente. Mas o processo é o mesmo. Conserva-se a base. Na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Então veja, vamos lá com um exemplo. Se eu falo assim para vocês, 12x, vamos colocar aqui, a terceira dividido por 2x a segunda. Então, ó, olha que bacana. Eu vou separar a parte numérica. Então, eu estou pegando aqui, ó, 12. Eu vou dividir por 2 e vou colocar aqui a parte literal. Bases são iguais? Sim, x. Agora, na divisão, subtrai 3 menos 2. Isso significa que 12 dividido por 2 é 6. 3 menos 2, 1. Tá vendo? 6x. Olha que bacana. Viu que legal? Vamos mudar? Ó, vou pegar aqui para vocês, ó, 72. Vou melhorar isso aqui, ó. X a terceira, y a quarta, dividido por 8, x a segunda, y a segunda. Olha lá, aumentei
as variáveis, aumentei as letras. Então, o que eu vou fazer? Separa o que é o número. Então, eu tenho aqui, ó, vou separar o número para vocês, ó, pessoal. Eu vou separar aqui, ó, 72 dividido por 8, e vou separar a parte literal, bases iguais. Então, eu tenho x, ele é 3 divisão menos 2. Y, ele é 4 menos 2. Isso quer dizer que 72 dividido por 8, 9. X, 3 menos 2, 1. Nem precisaria colocar o 1 aqui. Y, 4 menos 2, 2. Então, eu tenho 9xy ao quadrado. Viu que interessante que é isso? Agora eu vou fazer diferente, ó, pessoal. Olha que bacana. Eu vou pegar aqui, ó, 24, vou fazer na forma de fração. X à terceira, y sobre 3x a primeira, y a primeira. Então, observem, ó, vamos lá. 24 dividido por 3 é 8. Aqui, ó, y dividido por y dá 1. Correto? 1 vezes 24, 24. No nosso caso, 1 vezes 8, 8. Agora aqui, x, subtração, 3 menos 1, 2. Tá vendo? Que bacana. Então, a gente tem como fazer isso, a gente tem como determinar, a gente tem como falar o que você está fazendo, o que você precisa. Primeiro, saber o que você está falando. Você está falando de uma soma e uma subtração? Então, para lá. Vamos olhar as variáveis e vamos olhar os expoentes se são iguais. Ah, não, professor, eu estou falando de uma multiplicação. Então, tá. Você vai ver quais são as variáveis, se elas são iguais. Se elas são iguais, você vai conservar a variável. E no caso da multiplicação, eu vou somar os expoentes. Não, professor, eu estou falando da divisão. Então, para lá. Você vai fazer a divisão entre os números, tá? A parte numérica. Olha as variáveis, são iguais? Sim, são iguais. Conserva a variável, conserva a letra e subtrai os expoentes, pessoal. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam aproveitar essa pequena videoaula, para que nós possamos dar sequência na apostila de vocês, tá bom? E eu aguardo vocês na nossa próxima aula.